Bom dia! Estamos aqui no nosso 16º dia da série Viva a Felicidade. Muito bom! Bom dia, Vera, Solange. Oi, Elaine, tudo bem? Oi, Mari! Bom dia! Tudo bom? Legal! Então, hoje estamos no nosso 16º dia da série Viva a Felicidade, vai terminar sexta-feira agora. Nessa série, para quem não está acompanhando, a gente está pegando os 6 elementos do Perma V, que agora tem mais um elemento, para quem não sabe, que são elementos do bem-estar, segundo a psicologia positiva do Martin Seligman. A vitalidade, que é o último, que vai acontecer sexta-feira, é um elemento que foi estudado por alguns pesquisadores que estão adotando no PERMA, então não é todo autor que utiliza PERMA V, que também é conhecido como PERMA H e PERMA+. Para quem não entende nada sobre isso, são elementos que ajudam no bem-estar, na satisfação com a vida. Então, todos os dias aqui, a gente está pegando cada dia um elemento e trazendo um profissional ou eu mesma para falar sobre alguma prática para poder trabalhar esse elemento. Então, os elementos são emoções positivas, emoções agora, né? Engajamento, relacionamento, significado e propósito, realização e vitalidade. E hoje eu trouxe aqui a Renata Livramento, daqui a pouquinho ela chega, para falar sobre propósito e significado. Deixa eu até ver se estou a postos. Já coloquei aqui que eu já entrei para ela. Bom, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. A Renata chegou. Só um pouquinho, Renata. Vou convidar umas pessoas na flechinha. Se vocês acharem que tem gente que possa se interessar por essa live aí, tem um aviãozinho aqui embaixo. Vocês mandam direto para as pessoas que vocês quiserem. Acho que eu vou fazer isso enquanto a gente estiver começando aqui. Vou chamar a Renata já. Que a Renata, como eu, pelo jeito é pontual. Oi, Débora! Tudo bem? Oi! Oi, tudo bem? Bom dia! Tudo Bom bem? dia! Olha, só você para me fazer live de manhã. Eu sou um ser noturno, Vou te notívago. contar, vou te contar os segredos da live de manhã. As Ah, lives de manhã elas são especiais porque as pessoas que acordam, elas não ficam pipocando em outras lives, elas vêm para cá e ficam focadas e participam, sabe? Bem não, mas legal. eu tô feliz. Eu acordo cedo, mas para falar, fazer live, essas coisas com a cara ainda meio inchada, meio porque eu durmo muito tarde. Falei, só a Cíntia mesmo. É só pra gente amiga que a gente faz essas coisas. Ai, que delícia. Mas então, eu fiz um bem para você hoje, porque acordar cedo é bom. Não, mas eu acordo sempre. Essa hora eu já estou trabalhando. A questão é que uma coisa é você trabalhar mais quietinha, caladinha, outra coisa é você trabalhar falando, colocando o carão assim, meio descabelado de manhã cedo. Mas eu quis fazer Ai, uma que coisa legal. bem natural, assim, né? As pessoas É saberem isso a aí. vida como ela é, né? As lives não é assim, só falta eu estar de pijama aqui, mas de manhã é assim. É, a vida como ela é. Ai, Bom que dia, legal. pessoal. Bom dia. Renata, então agradeço muito por ter aceito o meu convite. Eu sei que você é cheia de coisa. Eu queria te apresentar um pouco do meu jeito, depois você fala do teu jeito, né? Claro. A Renata, sim, alguns não sabem, mas ela foi a minha primeira professora oficial de psicologia positiva. Eu digo oficial porque já trabalhava, já estudava, mas não Uhum. tinha feito nenhum curso. E aí eu fiz o curso do Instituto Brasileiro de Psicologia Positiva, que foi assim, mudou
o meu foco completamente aí. A partir dali eu comecei a mergulhar mesmo na PP e trabalhar só com isso. Então, agradeço muito. Além disso, eu acho, não é puxa-saquismo, tá, Renata? Mas eu quero falar um pouco sobre isso, porque eu acho que você é uma das profissionais mais atualizadas da PP no Brasil, está sempre, Obrigada. né, atrás de pesquisa, de coisa séria, e eu sigo esse caminho também, mas eu não consigo te Uhum. acompanhar, porque eu estou sempre com novidade, e eu acho bom, porque daí eu pego Uhum. as coisas que faz Sim. também e coloco. Então, para quem não conhece, então essa é a Renata Livramento, tem bastante gente aqui que eu acho que já te conhece, até que eu fiz o convite ontem nos grupos e estou vendo aqui as pessoas que estão chegando. E Legal. aí eu queria que você se apresentasse do teu jeito agora. Bom, obrigada. Então, vocês já sabem, né, gente, que eu já contei aqui que eu sou um ser da noite, mas que eu estou aqui feliz. Eu acordo cedo, mas funciona melhor à noite, mas enfim. Preparei tudo com muito carinho para estar aqui hoje com vocês. Conheço a Cíntia já há muito tempo e acho que a gente tem essa questão de estar sempre buscando e aprendendo, né, Cíntia, em comum. Temos também em comum a paixão pela psicologia positiva e por temas correlatos, né? Psicologia positiva é uma das minhas paixões. Eu tenho como assinatura o amor ao aprendizado, então eu não consigo também gostar de uma coisa só e falar de uma coisa só. Isso não, né, não me pertence. Estou sempre buscando outras coisas. E eu acho que é assim, olha, eu me defino assim, ó, hoje em dia, uma inquieta do bem. Eu sou muito inquieta, eu preciso, inquieto no sentido de essa força do amor ao aprendizado realmente me move, então eu preciso buscar o que tem de novo, o que tem de diferente, um outro olhar. Eu não gosto do mais do mesmo, eu enjoo de mim mesma, né? Assim, dos assuntos, das falas, então eu preciso buscar outros olhares. E aí como se fosse fazendo uma colcha de retalhos, mas de um retalho que não é aleatório, assim. É quando você vai vendo o que uma coisa tem em comum com outra, e você vai construindo esse conhecimento com critério, né? E vai ampliando sua visão sobre as coisas. E aí eu acho que é isso. Eu sou uma inquieta do bem. Eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, eu gosto de compartilhar o que eu sei. E eu faço um monte de coisas, né? Eu trabalho em organizações, eu trabalho em clínica, eu coordeno pós-graduação, eu dou aula de pós-graduação, eu tenho o Instituto Brasileiro de Psicologia Positiva. Então, assim, olha, tá bom. Eu vou fazer diferente. Eu vou convidar as pessoas que queiram me conhecer melhor, em vez de a gente gastar nosso tempo aqui falando de mim, eu vou convidar as pessoas que queiram me conhecer melhor a conhecer o meu trabalho pelo meu Instagram, renata.livramento, ou coloca lá no Google meu nome que vai achar um monte de coisas, tá bom? Isso, legal. E Vamos além de focar tudo, né, no depois de tudo propósito aqui, que nos trouxe, né? vamos. Mas eu acho legal até a gente entrar nesse assunto aqui que eu vou entrar para Uhum. falar sobre propósito, né? Você, eu me identifico bastante com você, porque eu também sou uma inquieta e nós duas somos Uhum. multipotenciais, né? Então, cada hora está pipocando um projeto, uma coisa nova, um conhecimento novo. Com E eu certeza. acho que aí, conectando com o nosso assunto, né, que é propósito, às vezes a gente fica um pouco, né? Quem tem esse funcionamento fica um pouco perdido, assim, meu Deus, o que eu nasci para fazer no mundo, né? Qual Uhum. é o meu verdadeiro propósito? E aí o legal que você trouxe uma fala aí, que foi o que aconteceu comigo, é que você percebe que essa busca, né, não é aleatória, Não. é toda conectada, né? Então você quer saber mais disso, aí você encontra aquilo, e isso que é bacana, né? A gente não precisa ficar num ponto só, fazendo sempre a Não. mesma coisa, até porque a nossa visão fica muito limitada, né, Renata, da vida, de Exatamente. tudo. E aí a Exatamente. E eu acho que o gente. propósito é esse, né? É ser uma inquieta do bem. Esse já é o propósito, assim. É ser do bem em primeiro lugar, que isso para mim é algo de um valor central da minha essência. E tá buscando sempre, mas não com essa coisa de
vou buscar para preencher um vazio. É o contrário, eu vou buscar para complementar, eu vou buscar para ampliar, eu vou buscar para integrar, né, conhecimentos e integrar uma visão de mundo e de indivíduo mais ampla mesmo, para a gente sair, né, dessas igrejinhas, sair dessas coisas tão... Isso não tem nada a ver comigo. Ótimo. Então vamos ao nosso assunto, né? A gente já falou, Vamos ao nosso já demos assunto. uma introduçãozinha aqui. Então, só para situar o pessoal que está chegando, a Renata já sabe, a gente está fazendo a série Viva a Felicidade. Então, a série é baseada nos elementos do PERMA, né? V, o V foi acoplado recentemente por alguns autores. Então, a gente trabalha, cada dia a gente traz um convidado, ou eu mesma, para trazer uma prática para trabalhar esse elemento. E as práticas, elas não necessariamente são da psicologia positiva, né? Uhum. Mas elas ajudam a você trabalhar esse elemento. Então, os elementos são as emoções, né? Agora não é mais só emoções positivas, emoções, engajamentos, relacionamentos, significado e propósito, realização e vitalidade. E a Renata está hoje aqui. Cada elemento a gente está repetindo 3 vezes, termina sexta-feira. Quem quiser assistir a série de lives completa está aqui no IGTV ou no nosso canal da WeGrow do YouTube. E hoje a Renata está aqui para falar sobre elemento, propósito e significado. Então, para começar a falar sobre elemento, eu queria que você, na tua visão, né, definisse o que é propósito. Ó, essa é a pergunta mais difícil que tem, né? Porque, assim, eu gosto muito, a Jomara, do Purpose Mind Game, né? Ela sempre faz uma referência ao Santo Agostinho, que fala... O Santo Agostinho tem uma fala que diz assim, sobre o tempo, né? Se me perguntares, eu não sei o que é. Mas se me perguntares, eu já não o sei. Então, o propósito, eu acho que é a mesma coisa, né? A gente sabe o que é, mas quando nos perguntam e nos pedem para definir, a gente já não sabe mais, né? Porque é muito difícil de você definir. Mas, assim, para não deixar as pessoas sem resposta, eu entendo o propósito, assim, o que faz sentido para mim é pensar naquilo que me move, a partir da minha essência, né? Então é como se fosse a minha semente. Eu sempre digo isso, é a minha semente. Ou seja, se você pensar numa árvore, por mais frondosa que ela seja, um dia ela foi uma semente. E todas as características dessa árvore mais frondosa, vamos pensar numa árvore bem frutífera, bem bonita, bem cheia de vitalidade, ela traz ali na semente dela todas as características do que ela é. Então, uma semente de mangueira vai dar uma mangueira. Uma semente de uma jabuticabeira vai dar uma jabuticabeira, não vai ser o contrário, né? Então, eu gosto de pensar no propósito como isso, né? A minha semente, né? A expressão dessa minha semente, daquilo que é mais essencial para mim como ser humano. E aí, e isso então, essa sementinha, ela está carregada em tudo que eu faço, né? Tudo que eu faço expressa isso, quem eu sou na minha essência. Agora, não quer dizer que eu precise fazer só uma coisa na vida, né? Que eu acho que as pessoas confundem isso, assim. Eu posso fazer várias coisas na vida, eu posso me dedicar a várias causas, ou várias atividades, enfim, né? Eu posso ter vários papéis na minha vida, que em todas elas sou eu, sendo eu, com características de acordo com aquele papel ou com aquele momento, mas sou eu, tá ali a minha sementinha, né? Mas isso pode variar conforme o tempo, né? A minha semente está ali, mas enquanto eu estou, por exemplo, se eu estiver como exercendo o meu papel de estudante, o meu propósito ali naquele momento é diferente de quando eu estou exercendo o meu papel como esposa, por exemplo. Mas, mesmo eu sendo esposa, estudante, professora, formadora, consultora, blá, 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 o que seja,
existe algo que é comum a todos a esses momentos, que dizem respeito a mim, aos meus valores mais profundos e mais essenciais, né? Então, propósito para mim é essa expressão da minha essência que vai mudando de cara. Então, eu não acho que existe um único propósito na vida, né? Eu gosto muito, dentro da psicologia positiva, eu gosto muito da visão tanto do Michael Steger quanto da Laura King. O Michael Steger, ele fala que existe o propósito PMG, né? E o propósito fluido. Então, que quando a gente olha para as estrelas e pergunta, nossa, de onde eu vim, de onde tudo isso veio, o que a gente está fazendo aqui, que isso é papel dos filósofos discutir. E aí eu já fiquei feliz, porque eu sou psicóloga e não filósofa, então não preciso achar essa resposta, né? E ele vai falando disso, né? Do propósito PMG, quer dizer, você pode ter um propósito grande, como tentar descobrir a razão, né, da existência humana, ou você pode pensar no seu propósito de acordo com os diversos papéis que você exerce, ou você pode pensar no seu propósito de acordo com os diversos momentos da sua vida. Então, eu gosto muito disso. Eu acho que isso é mais real, mais palpável e menos ansiogênico, porque quando as pessoas pensam que como essa palavrinha está na moda, né? Tudo agora é com propósito. Então, isso tem gerado uma ansiedade muito grande nas pessoas, né? Ai meu Deus, eu não sei qual é o meu propósito, né? Tem algo de errado comigo. E não tem, né? Porque, assim, mesmo que você não saiba nomear, não quer dizer que você não tenha. A sua essência está em tudo que você faz, né? Talvez falte uma ajuda aí para você pensar melhor, refletir melhor sobre o que está te movendo, né? O que é que tem de comum, qual que é a semente que está em tudo que você faz. Mas tá aí. Então, eu gosto muito dessa ideia. E a Laura King, ela vai falar assim, olha, esquece tudo que você sabe sobre propósito, sobre coisas enormes, sobre essa coisa grande, que as pessoas acham que precisa ser, né? Uma Madre Teresa de Calcutá, um Gandhi, Martin Luther King. É claro que esses seres são seres com propósitos muito grandes e amplos, né? Enfim, a gente pode pegar vários exemplos. Mas existe algo muito menor, muito mais cotidiano, que também traz a sua essência em tudo que você faz. Então, você não precisa pensar no propósito somente como essa coisa maior, enorme, como se fosse além de você, numa dimensão muito ampla. É além de você no sentido de que não fica parado em você. Isso transborda, né? Isso conquista, isso contagia os outros à sua volta, porque é a sua essência sendo divulgada, expressa no mundo. Então acaba sendo maior mesmo, né? Então eu acho que essa é uma forma que eu vejo propósito. Eu não sei se você trouxe uma questão super legal, que eu sempre falo aqui, das pessoas relaxarem um pouco, né? Com essa pressão, é que nem a gratidão, né? Vira moda, daí todo mundo fica falando, mas ninguém entende direito, e Sim. daí. Então, assim, relaxa, né? E viva, e que nem o Viktor Frankl falava, sinta, né? Você precisa sentir, você precisa parar de procurar. E aí o sentir está dentro de tudo isso que você falou, né, Renata? Sentir, entender, né? O que realmente parar às vezes não só para refletir, mas sentir mesmo. O que isso me toca? Por que isso é importante para mim? São coisas pequenas mesmo. Eu adoro essa visão, né? De você não precisar do grande, assim. E eu acho que em cada coisa que a gente está fazendo, assim, cada escolha que nós fizermos, entender por que você está fazendo essa escolha, o que isso tem a ver com você, com o teu momento, com os teus valores, né, que você trouxe aqui também. Então, onde está a sua semente nisso, né? É isso, onde está a sua semente nisso, onde está a sua carinha nisso, né? Porque a gente pode ter, inclusive,
propósitos muito parecidos, mas eu vou fazer com o meu jeito, você vai fazer com o seu jeito. E aí já deixa de ser parecido, porque é da semente de cada um, né? Uhum. Então, acho que é isso, é algo que nos guia e é alguma coisa que eu falo que é aqui, ó, é no nosso âmago, né? Não é aqui, Uhum. né? A palavra tá me faltando em português, assim, é guts, é lá dentro, nas suas entranhas, sabe? É isso, por isso que eu falo que é a sua semente, né? Porque não é cognitivo, eu vou agora pensar e refletir qual é o propósito que vai ficar melhor na minha declaração. Não, não é nada disso, né? Não é um Uhum. jogo de marketing, não é. Então, eu acho que é algo que realmente te move e traz o melhor de você e traz aquilo que coloca em ação os seus valores mais essenciais, as suas características mais profundas, a sua marca no mundo de uma forma natural. Se você tem que fazer esforço, já tem alguma coisa que não está certa nisso, sabe? Porque Uhum. o propósito ele acontece. Por isso que é difícil da gente definir e falar, né? Ele é expressão, ele é uma consequência de quem você é, no modo como eu vejo. Eu entendo que há modos diferentes, que há autores diferentes que vão dizer, né, que vão dizer do propósito como algo realmente muito maior. Então, eu estou dizendo de como eu entendo, né? Eu, quando conheci a forma que o Michael Steger e que a Laura King trabalham sobre propósito, inclusive eu os assisti presencialmente e eu fiquei assim, ó. Sabe quando dá aquela epifania, assim, aquele Incrível. momento de, assim, que bom, graças a Deus alguém falou isso, Uhum. né? Porque é isso que eu penso, assim, que a gente pode ter vários níveis de propósito, várias aplicações desse propósito diferentes, e que não precisa ser, e que inclusive com outros nomes. Você pode chamar de outra coisa se você quiser. Mas se a sua semente está ali, se os seus valores estão colocados em ação, se ali está representado a diferença que você está fazendo nesse mundo, ali está o seu propósito. Basta você se conectar com você. Que, como você disse, é de sentir, não é cognitivo, né? Perfeito. Adorei. E eu acho que a gente já podia ir para uma Falando dica da aí, né? dica, tá? Para a gente Então, trabalhar essa questão. ó, eu trouxe um exercício, na verdade eu trouxe um exercício de um curso que eu fiz com Simon Sinek. O Simon Sinek não é um autor da psicologia positiva, mas ele fala de uma forma que eu gosto muito da visão dele, né? Ele é mais de organizações e ele fala sobre propósitos de uma forma mais prática e eu gosto bastante. Fiz um curso com ele, é, e ele, para quem não conhece, recomendo que leiam os livros dele, principalmente um que se chama Comece pelo Seu Porquê, né? Start with Your Why, que é justamente falando disso, né? Que o propósito é o seu porquê, né? É quando você responde o porquê você faz o que você faz, né? Ou porquê sua organização existe. Que é diferente do quando você responde o que você faz ou como você faz. Né? Então, pensando no modelo dele, antes de eu falar da prática, eu acho que é legal fazer essa distinção e aí eu falo da prática, tá? Então, a gente pensa, ele coloca, né? Ele chama isso de Golden Circle, ou seja, o círculo dourado, o círculo de ouro. E na camada, são três círculos concêntricos, alguma coisa como isso aqui, ó, tá? Uhum. Então, lá no centro está o seu porquê, numa camada intermediária, o seu como, e numa camada exterior, o quê. Na maior parte das vezes, a gente fica muito preocupado com o quê? O que eu faço, o que eu vendo, qual é o serviço que eu presto, ou qual é o produto que eu tenho, ou o que eu faço nesse mundo. Então, as pessoas começam a se perguntar sobre o propósito a partir de o quê? Qual é o meu propósito? O que eu faço? O que eu tenho que fazer para descobrir o meu propósito?
E aí ele traz uma provocação de, olha, comece pelo seu porquê, né? Por que você faz o que você faz, né? Qual é o impacto que você deseja, quando você faz o que faz, qual é o impacto que você deseja causar, né? E você causa esse impacto através de qual contribuição? Então, ele nos convida a sempre pensar em qual é a nossa contribuição e qual é o impacto que essa contribuição traz para o mundo, né? E pensando nisso, então, o porquê é a razão da minha existência, né? O que nos move, é o que me move, né? O como é o meu jeito, né? Qual que é o meu jeito? Então, eu e você, Cíntia, trabalhamos com psicologia positiva. Mas eu tenho o meu como e você tem o seu como. A gente pode ter o mesmo o quê, ou seja, o mesmo serviço ou o mesmo produto, mas a gente não terá o mesmo como. Porque a forma como eu faço é minha, já carrega a minha semente. A forma como você faz carrega a sua semente. Mas se a gente vai para um nível ainda mais profundo, talvez a gente faça por motivos diferentes. O que nos move seja coisas diferentes. Então, o nosso propósito mora aí, neste porquê. E aí eu trouxe um exercício dele, né, dessa formação que eu fiz com o Simon Sinek, que eu gosto muito e que ele é um exercício longo, então eu vou passar, e com algumas variações de você fazer em duplo, ou de você fazer individual. Então eu fiz uma adaptação para o individual e eu vou passar o passo a passo para as pessoas. Mas não dá tempo das pessoas realizarem tudo aqui. Então eu vou passar o passo a passo e deixar depois aberto para pergunta. Pode ser assim? Pode. Então vamos, mesmo assim, né? Vocês vão fazer depois, mas peguem papel e caneta. Ah, sim, inclusive porque já dá para você colocar palavras-chave, coisas importantes para já te orientar. Né? Isso. No final do ano passado, a gente aplicou, Renata, o Golden Circle numa empresa com um grupo de 200 pessoas. Foi super legal. Foi um exercício que dá para aplicar, né? Individual, dupla, um monte de gente. Bem bacana. Então, Tem vamos lá. várias formas da gente fazer isso, inclusive, né? Eu presto serviço, eu estou muito envolvida, né? Sou embaixadora certificada do capitalismo consciente, que é uma filosofia de negócios, e no capitalismo consciente a gente trabalha muito com propósito, que é um dos pilares do capitalismo consciente, o propósito maior. E a gente tende a trabalhar com propósito também numa visão parecida com a do Golden Circle, né? Então, quando você pensa no propósito da sua organização, né? Se a sua organização deixasse de existir, o que o mundo perderia, né? Então, se você também deixasse de existir, o que ia faltar nesse mundo? Porque o que é que você traz para esse mundo pela sua existência, né? Pela sua semente? E não pelo serviço que você presta, pelo trabalho que você faz, que isso outra pessoa pode fazer igual. Agora, da forma como você faz, do seu jeitinho, com a contribuição que você traz, só você, mais ninguém. Mas vamos lá. Então, ó, é um exercício de histórias, tá? Em que você vai contar histórias da sua vida, ou escrever histórias da sua vida. Então, a primeira história eu vou te convidar a pensar numa história recente, que pode ser tanto do seu trabalho, ou se você ou da sua vida em geral, mas uma história recente que você adorou viver, que foi uma história que você adorou viver, né? E você vai descrever essa história como se fosse a cena de um filme. Então você vai escrever, né, essa história, a primeira história, descrevendo como se fosse um filme mesmo. Quem eram os personagens, qual era a cena, né, onde você estava, o que você estava fazendo, o que estava acontecendo, ok? Então você vai descrever essa cena de forma mais específica possível. Uma história real, recente, de trabalho ou de vida que você amou fazer parte, que você adorou, que aconteceu na sua vida. Essa é a primeira história. Tá. A segunda história, então vão ser 3 histórias no mínimo, tá? A segunda história,
vai ser uma história, você vai identificar uma pessoa que contribuiu muito significativamente para você se tornar a pessoa que você se tornou, né? Para você ser quem você é, que contribuiu ali para a sua semente. E aí você vai escrever uma história sobre essa pessoa, você com essa pessoa. Então, o que essa pessoa fez? Né? Você vai escrever uma história específica que mostre a importância, claramente, o impacto, a importância dessa pessoa sobre você. Então, você pensou, sei lá, no seu pai, você pensou num líder que você teve numa história profissional, você pensou em alguém da sua família, ok. Não é só dizer a pessoa. Você vai dizer a pessoa, por que essa pessoa é importante para você, e como ela contribuiu para você se tornar quem você é. Você vai contar uma situação específica que você viveu com essa história, também da mesma forma, como se fosse a cena de um filme, colocando o cenário, colocando os personagens, colocando, se possível, as falas. E aí você vai contar essa segunda história. Ok até aqui, gente? Me dá só fala se está muito rápido ou se está dando para acompanhar. Isso. Se está rápido, se está legal. Eu consegui escrever aqui. Mas o pessoal, se precisar de explicação de novo, avisa aqui que a Renata fala, tá? Sim. Porque não vai dar para você contar a história agora, mas você já vai colocando aí quais são, porque depois você vai contar a sua história, tá bom? E aí, uma terceira história, né? Por fim, uma terceira história, que é uma história, que é uma memória feliz da sua infância. Então, uma história real também, todas histórias reais, tá, gente? Uma memória feliz da sua infância. Então, você tem pelo menos essas 3 histórias. Por que eu tô dizendo pelo menos? Porque eu vou explicar o resto do exercício. E se você sentir... Renata, esse último mesmo trajeto ali, contar como se fosse um filme. Mesma coisa sempre. Uma memória feliz da sua infância que você vai contar como se fosse a cena de um filme. Os personagens, o que estava acontecendo, o que você estava sentindo, o que você estava pensando, que ambiente era. Quanto mais detalhes você conseguir escrever, lembrar e mais específico você for, melhor para o exercício, tá? E aí você tem pelo menos essas 3. Eu estou dizendo pelo menos porque pode ser que ao longo do exercício você sinta a necessidade de ter outras histórias, ou que você naturalmente se lembre de outras histórias. E aí, tudo bem, você vai construindo essas outras histórias. A Elaine está pedindo aqui para repetir as 2 primeiras. A primeira é sobre uma história recente da sua vida profissional, ou da sua vida pessoal, caso você não esteja trabalhando, que você amou participar, que você adorou participar. E a segunda, identificar uma pessoa que contribuiu significativamente para você se tornar quem você é. E aí você vai contar uma história que expresse claramente a importância dessa pessoa na construção, né, de quem você é. E a terceira, a memória feliz de infância, tá? E aí, gente, construiu essas 3 histórias pelo menos, ok? Construiu. Aí o que você vai fazer? Você vai voltar nas histórias, você vai reler cada história e você vai identificar 3 aspectos. Você vai separar a história em 3 colunas, vamos dizer assim. A coluna dos fatos, né? Então, o que aconteceu? Sei lá, Joãozinho subiu no pé da mangueira. Subiu no pé da mangueira, né? Então, os fatos, os sentimentos. Então, como você se sentiu, né? Quais eram os sentimentos envolvidos ali e os temas da história. Então, sobre o que essa história está falando? Ou pode ser mais de um tema, tá, gente? Numa mesma história, não tem problema. Mas qual é o assunto? Qual é o tema, né? O tema é trabalho, o tema é inspirar pessoas, o tema é você se comunicando, o tema... Então, é muito importante que você identifique os temas. E por isso eu tô falando que são pelo menos essas 3,
para que você tenha aí recursos, né, insumos suficientes para você, então, começar a fazer uma reflexão, né? Porque aí no quinto passo, você vai, então, olhar para todas essas histórias e você vai começar a refletir sobre elas, né? Qual que é o ponto principal de cada história? O que há em comum entre elas? Né? Por exemplo, às vezes os temas são muito parecidos, embora em contextos completamente diferentes. Às vezes o sentimento é o mesmo. Às vezes, sabe? Então, você vai começando a ver o que tem em comum nisso tudo. E por isso eu estou dizendo, se você precisar ou quiser, você pode escrever mais histórias de outros assuntos que são de épocas importantes da sua vida, de situações que foram muito agradáveis. Você pode ir incrementando isso. Eu dei aqui 3 exemplos. E aí, você vai começar a perceber o que essas histórias dizem a respeito do que é mais valioso para você. Né? O que elas dizem do que é mais importante para você. Cadê a sua semente nessa história? Cadê você nessas histórias? Né? O que está se repetindo em você? E como que isso se conecta, então, com o seu propósito? Porque isso que é mais essencial, isso que se repete, isso que é o seu valor em ação, é aquilo que é a sua semente, é aquilo que está te movendo nessas situações, percebe? E é o primeiro insight que pode te dar a respeito do seu propósito. Então, a gente pode parar por aí e isso já ser um baita de um exercício se você fizer isso de uma maneira tranquila, sem pressa, sem julgamento. Qualquer história que venha à sua cabeça. Se você puder fazer isso de forma mais fluida possível, porque você sabe, o que veio, né, para você. Então, essa é a primeira coisa. Mas se você quiser dar um passo a mais, eu vou dar um passo a mais para você seguir. Deixa eu falar aqui, Renata, estão perguntando, eu vou deixar gravada a live. Então, até quem perguntou por quê e tal, eu acho que agora que a Renata já passou todo o exercício, daí depois vocês assistem. Fica ali no IGTV do Instagram, tá? Pode continuar. Então, tá bom. E aí, então, ó, se você quiser fazer até aqui, já é um baita de um exercício, já dá para você fazer muita coisa, né? Mas se você quiser dar um passo além, eu vou te dar um passo além. Que é você pegar todos os temas das suas histórias. E aí a vantagem de você ter feito várias histórias é essa. Porque aí você vai pegar todos os temas das histórias que você identificou e você vai dividi-los em 2 categorias. A categoria contribuição e a categoria impacto. Contribuição, gente, é um verbo, geralmente. É aquilo que você faz, é a sua ação para o mundo ou a sua ação para o outro. É aquilo que você está contribuindo. Então, geralmente, é um verbo, né? Então, por exemplo, exemplos de contribuição. Se comunicar, compartilhar aprendizados, engajar pessoas. Tudo isso é contribuição, tá? E o impacto é o impacto que você quer gerar nas pessoas, no mundo, no seu ambiente, na sua família. Lembrando, gente, que não precisa ser algo gigante. Pode ser que o seu impacto seja na sua família, com seus amigos. É o seu. Eu não tenho como saber aqui, né? Qual é o seu impacto. Mas, por exemplo, um impacto poderia ser ajudar as pessoas a viverem com mais profundidade, seria um mundo com relações mais significativas, poderia ser uma organização mais fiel a seus valores. Eu não sei o que vai ser o seu impacto. Ele está de acordo com as suas histórias. E é importante não pular etapas. Você precisa começar pelas histórias e ir passando por isso. E aí, no fim, você vai tentar fazer um rascunho, né?
é um rascunho mesmo, gente, porque propósito, além dele poder ir mudando conforme, né, o tempo, a expressão dele ir mudando, porque a sua semente vai estar lá, mas então você não vai ter um único, e ele não vai ser resumido a uma frase. Mas para te ajudar a fazer um rascunho e você poder ir testando isso, aí você vai pensar numa estrutura, que é o que o Simon Sinek propõe, de você pensar assim, olha, fazer X, que aí esse X é a sua contribuição, de modo a ou para que Y, o impacto. Então, por exemplo, me comunicar de forma inspiradora, contribuição, para que as pessoas possam viver num mundo mais significativo, impacto. Uhum. Ou aprender, comunicar, né, que é a contribuição, eu vou aprender para compartilhar. Então, meu impacto é compartilhar. Então, então você vai fazer um rascunho aí do seu propósito para você perceber o que é que você quer contribuir, de que forma você quer contribuir, para gerar que tipo de impacto. De forma a você estar colocando os seus valores mais essenciais, porque valores a gente sabe que mudam também com o tempo, mas você colocar a sua essência, né, na psicologia positiva eu diria colocar as suas forças de assinatura naquilo que você faz, na contribuição que você quer dar para o mundo, para o outro, e no impacto que você quer gerar no mundo e no outro. Então, esse último passo, gente, ele é mais dificinho. Ele não é um passo muito fácil, não. Por isso que eu estou chamando de rascunho. Porque você talvez precise fazer várias vezes. Talvez você escreva o seu rascunho e depois você vai confirmar, né? Você vai ver o quanto você se sente confortável. Você vai testar as palavras. Você vai confirmar com as pessoas, ver se as pessoas te percebem sendo assim, né? Você vai confirmar com o seu sentir e não com o seu pensar. É sempre pelo sentir, é sempre pelo aquilo que expressa a sua essência. Mas, se você fizer só até o passo anterior, já dá para você fazer um mega trabalho de propósito. Até aqui tá claro, gente? Super, super. Então, tá bom. E aí tem uma variação disso, que é você fazer em duplas. Então, você conta, em vez de você escrever sua história, você conta a sua história para o colega. Então, volta lá nas mesmas histórias, você conta para o colega, e o colega é que vai anotando os temas, os sentimentos e os fatos da sua história. Então, você fica só... você só tem que se preocupar em contar a história, sabe? Uhum. E o colega vai anotando isso para você. Depois Porque inverte, claro. Né? Porque ele observa, né? Numa escuta atenta, ativa. E aí o colega vai anotando e depois inverte. E aí você faz isso com todas as histórias. E aí, juntos, vocês vão ver os temas que se repetiram na sua história, os temas que repetiram na história do colega. E quem faz a proposta de rascunho do seu propósito é o colega. Quando você faz nessa versão em dupla. Então, por isso é um rascunho, não tem esse peso de que você precisa fazer uma coisa definitiva e nem que tenha que ser né, uma declaração de propósito linda, maravilhosa, marqueteira e que depois não tenha nada a ver com você. Não, gente, é só para te ajudar aí na sua semente, na sua essência e ver qual é o valor que está colocado em ação em cada história da sua vida. Então, quanto mais histórias você colocar e quanto mais diversas elas forem, melhor. De épocas diferentes, de contextos diferentes, melhor. Porque aí sim você vai conseguir ver um padrão, né? Cadê a minha semente ali? Né? Olha, minha semente está aqui, minha semente está aqui, minha semente está ali. E aí facilita você a tomar consciência sobre o seu propósito de uma forma leve, gostosa. Eu gosto muito dessa atividade.
E eu acho que ela se conecta com a nossa forma de ver propósito. É muito É bom. isso. Eu, não, eu queria só fazer umas colocações aqui que eu pirei aqui com essas Claro. perguntas. Eu acho que tem momentos da vida assim que a gente olha a nossa história, né? Imagina você que está assistindo assim, que está perdida no teu propósito, né? Quando você começa a conectar isso aí, essas histórias, e começa a perceber, né? Opa, tem alguma ligação, né? Você não olha mais para Tem. trás achando. Tem muita gente assim, né, Renata? Tá num momento de vida que olha para trás e fala assim: ai, tudo que eu fiz não prestou para nada, né? Eu perdi tempo fazendo isso, perdi. E quando você começa a investigar, você começa a perceber que tem, que você já Tem. estava vivendo o seu propósito lá do início da tua vida, né? Sim. E Sim. uma coisa está ligada à outra, e o que você fez com que você estivesse aqui hoje dessa maneira. Então é super rico. E quando você troca também, né? Você tem essa outra perspectiva, né? Esse outro olhar. Às vezes as É. pessoas te leem de uma forma que você nunca imaginou. Então é riquíssimo das Não, duas maneiras. é riquíssimo. Eu quis trazer também de uma forma individual para as pessoas não, eu não tenho ninguém para fazer, não precisa, faz você. Agora, se tiver a possibilidade de você fazer com alguém, mesmo que seja alguém que não saiba nada de psicologia, que não entenda nada de propósito, não precisa, só precisa ser uma pessoa disposta a te ouvir atentamente, né? E você estar disposto a ouvir o outro atentamente. Olha, os resultados são incríveis, né? Eu faço bastante essa atividade, e aí eu vou colocando variações, porque como eu sou uma inquieta do bem, eu preciso variar as coisas, então eu vou colocando variações, mas a essência do exercício é essa, e eu acho que a partir daí vocês vão conseguir encontrar pontos muito preciosos, que a coisa ela salta aos olhos na hora que você vai pegando, vendo várias histórias diferentes, de contextos diferentes, e são histórias que são reais na sua vida, né? Então, você vai vendo como que a sua semente esteve lá a todo momento. Ainda que o que você estivesse fazendo fosse diferente e o como também. E é por isso que a gente entra lá no Golden Círculo, né, no Círculo Dourado, que é o porquê. Né? Você pode passar por coisas completamente distintas, mas a sua marca no mundo está ali, né? Então, eu acho que essas histórias de propósito podem ajudá-los bastante. E eu vou querer saber depois, tá, gente? Passa lá no meu Instagram para me contar. Deixa lá uma mensagenzinha para mim. Se você fez, qual que foi o resultado. Deixa aqui para a Cíntia também. Acho que ela também vai querer acompanhar, né, Cíntia? Vou. Manda aí, porque realmente, gente, a gente costuma dizer, né? Não adianta você estudar, você ler, você saber tudo e você não Não. praticar. Então, as ferramentas assim que a gente está trazendo para cá são super legais. A Uhum. gente tem preguiça, né? A gente é imediatista, a gente quer Sim, descobrir que é uma coisa fácil e tudo passa por isso, né? Um trabalho de reflexão, uma prática. E isso, essa atividade que você me trouxe me lembrou o journaling, que também é sim, super bacana, né? Para sim. você fazer o journal. Se você for fazer sozinho, é uma forma de journaling, né? Você está fazendo uma escrita expressiva ali de você, né? Da sua vida. Mas se você tiver a oportunidade de fazer com alguém, gente, como eu já fiz individual, já fiz em grupo, já fiz de várias formas, em vários formatos. Se você tiver a oportunidade de fazer com alguém, eu te recomendo. Eu acho que é surpreendente às vezes, sabe? Isso te surpreende e te dá uns insights assim, você fala, meu Deus, não é que é mesmo? Porque quando a gente está muito misturado com a coisa, às vezes o óbvio, a gente não vê o óbvio, né? É como se eu fosse ler isso aqui assim, ó. Então eu não consigo, eu preciso de um certo distanciamento para eu poder ler e ver as coisas, né? E é isso que a psicoterapia faz, é isso que os processos de desenvolvimento em geral fazem, né? Te dão esse te ajudam a ter um distanciamento para você enxergar melhor. E às vezes esse distanciamento ele vem no compartilhar com o outro, né? Então o outro ele
ver uma coisa. E precisa ser leve, precisa ser. E por isso eu gosto de você pensar num rascunho do seu propósito, porque aí não tem o peso de você ter que Sair de lá pro acertar e povo. ter que fazer. E ai meu Deus, e se eu estiver falando uma coisa nada a ver para o meu colega? Não, vocês estão num momento de descoberta e de compartilhamento juntos. E isso é maravilhoso por si só. Vai ser um momento Uhum. gostoso de qualquer forma. E se você ainda puder contribuir para a percepção do outro, melhor ainda, né? Então, eu acho que essa é uma prática fácil de fazer, gostosa de fazer, porque lembrar das nossas histórias é muito bom e com certeza vai te ajudar. Muito bom. Amei, adorei. Ah, que Acho que o bom. pessoal gostou aí. Mandem coraçõezinhos, vocês gostaram da prática. Eu sei que ninguém fez agora, mas Não dá vão para fazer fazer no agora, dá futuro, só para você né? entender. Mas, ó, ficou com dúvida? Volta aqui nesse vídeo, né? Vai ficar no IGTV, então você para, você vai fazendo aos poucos, né? Depois você volta. Qualquer dúvida você pode me perguntar, dentro da minha disponibilidade eu vou te responder, você pode ter certeza. E aí acho que vai ser bem legal. Você pode compartilhar essa live com pessoas que podem se beneficiar desse exercício, né? Acho que isso é importante. É uma forma de contribuição, né? Já que falamos de contribuição de impacto, você compartilhar conteúdos que são importantes para você com outras pessoas que podem se beneficiar deles é uma forma de contribuição no mundo. Olha, simplérrimo, não tem nada a ver com você, né? Colocar lá um propósito gigante, mas é uma forma de contribuição. Renata, amei, Ah, que amei. bom. Então tá bom. Obrigada por ter vindo aqui. Nada, eu Pessoal que que quiser agradeço. seguir a Renata, é renata.livramento, é isso? Isso, Aqui no isso, Instagram, daí isso. busca ela nas redes, que ela está em todo lugar. Pode ser que você ache umas coisas ali que acha que não é Renata, mas é, porque ela está em tudo, né? Você posta um monte de Tem projeto. jogo, tem um monte de coisa. Eu prefiro que as pessoas vão lá descobrir, porque inclusive isso pode, coloquei ali no comentários, isso pode ser inclusive uma aventura, descobrir as diversas coisas aí que eu estou envolvida. O que eu posso dizer é que tudo que eu estou envolvida carrega a minha semente. E isso é propósito, gente. E Né? para os meus aluninhos que estão aqui, só queria falar que a Renata, que é do jogo das forças, Sim, que do a gente Positive usa. Experience Game. Inclusive, tem uma Exatamente. aluna minha que fez teu curso Ah, agora, que duas, legal! que Que fizeram, bacana! que bem legal. Fizeram agora Então, nessa última turma, na turma foi, 3? a Que Isa e a legal! Letícia. Ah, que bacana! Então, ó, gente, a gente está com a última turma do ano aberta. Se alguém quiser saber mais, me procura ali no inbox, que é a última turma agora. A gente tá do ano, depois não vai ter mais, só ano que vem. Tá. Então, Tá procura a bom? Renata, valeu, foi uma manhã bem gostosa, espero que tenha sido bom, assim, se ter acordado, feito essa live, ter te energizado também. Sim, não, acordada eu sempre acordo. É que eu acordo mais quietinha, mas claro que valeu a pena. Foi ótimo. Tá bom? Ótimo. Depois me Então passa as tá. informações, Renata, que aí o pessoal que quiser saber sobre o jogo, que for meu aluno, eu passo pelo WhatsApp. Daí você me passa Tá. a próxima Passo turma, sim. tá? Passo sim, pode Então, um deixar, vai ser beijo agora. grande. Eu vou Beijo, te tirar querida. para dar uns Depois recadinhos finais. me conta depois se você fez também o exercício, como foi. Tá? Vou contar, pode deixar. Tá Tá bom? bom? Então Obrigada. tá. Beijo, Beijo. gente. Tchau. Tchau. Vou remover a Renata aqui só para não tomar mais o tempo dela. Mas foi muito legal essa live, né? Amanhã a gente vai fazer uma prática sobre realização. E na sexta-feira é a última prática que é de vitalidade. Então, se você não viu nenhuma live ainda, aqui no canal do IGTV estão todas as lives da série Viva a Felicidade, ou no canal do YouTube da WeGrow, tá bom? Um beijo grande para vocês e até amanhã. Valeu!